Eu sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a esta semana de número 255 aqui do compilado, que você que já acompanha sabe que nós trazemos as notícias do mundo da tecnologia que mais chamaram a nossa atenção. E esse é o episódio que chega no final ali da tabela AS, que é o 255, se eu não me engano é o espaço, tá? E o próximo é que vai ser o episódio que a gente vai gravar com plateia, tá? Então, se você não está sabendo, aqui em São José dos Campos, dia 1º de agosto, mas as vagas já foram preenchidas. Já estamos com a nossa plateia completamente lotada, viu? Então acompanhe que vai ser um episódio bem diferentão, tá? O primeiro episódio de agosto. Lembrando que esse, então, é o último do mês. Fica até o final, porque vai rolar o sorteio que a gente faz semanalmente e também para quem faz parte do Clube dos Compiladores. E você sabia que 27% dos profissionais que responderam à nossa pesquisa salarial de 2026 trabalham no modelo PJ? Esse é um percentual muito expressivo e nós sabemos que essa modalidade é muito comum aqui na nossa área, ainda mais para quem quer atuar para empresas no exterior e crescer na carreira. E ninguém quer perder horas tentando decifrar a tal das regras fiscais, enquanto as tarefas se acumulam aí no backlog. Para sua carreira evoluir de verdade, você precisa de um upgrade na sua rotina e ter uma estrutura financeira organizada. Por isso, nós indicamos a Contabilizei. Ela é muito mais que uma contabilidade, é a parceira ideal para quem trabalha por conta própria e quer manter aí o CNPJ organizado sem esforço. Com ela, você abre a sua empresa sem honorários e gerencia o seu CNPJ de forma simplificada sem sair de casa. Dá para emitir notas fiscais em poucos cliques e ainda acompanhar o valor dos seus impostos em tempo real para ter controle total do seu caixa e zero surpresas lá no final do mês. E quando surgir alguma dúvida, o que você faz? Você não precisa ficar procurando resposta na internet. Tem uma equipe especializada para te atender, inclusive pelo WhatsApp, até às 10 da noite. Então vamos combinar o seguinte, não deixa a burocracia travar a sua jornada. Acesse o link que nós deixamos na descrição para conhecer mais, falar com um especialista e ainda garantir um mês grátis para destravar o próximo passo da sua carreira com a Contabilizei. Então bora ver essas notícias, ó. Vamos começar então. A Anthropic pagará 1,5 bilhão, é bilhão, tá? 1,5 bilhão de dólares em acordo por direitos autorais. Eu acho que eu já vi essa notícia, mas envolvia a OpenAI. Isso há um tempo atrás, né? Agora, a vez da Anthropic. Eu começo, ó. Uma juíza federal dos Estados Unidos deu aprovação final ao acordo histórico de 1,5 bilhão de dólares entre a Anthropic e um grupo de autores e editoras que processava a empresa de inteligência artificial por violação de direitos autorais. Se rolou, é porque realmente violou, né? Com a decisão, a criadora do Claude começará a pagar uma indenização estimada em 3 mil dólares por obra, alcançando cerca de 500 mil livros cujos direitos são divididos entre escritores e editoras. Na verdade, essa notícia já rolou por conta da Meta também, que usou para treinar a inteligência artificial dela com livros pirateados. O acordo foi fechado após a justiça americana determinar que a empresa agiu de forma ilegal ao baixar e armazenar milhões de livros de plataformas piratas, como o Library Genesis e o Pirate Library Mirror, para montar ali sua base de dados. Para evitar um julgamento formal com o júri popular e penalidades financeiras ainda mais pesadas, a empresa optou por fechar o acordo bilionário, ou seja, ela fez o acordo. Apesar do valor recorde para a legislação de direitos autorais nos Estados Unidos, o desfecho do processo não é visto como uma vitória por muitos criadores. Isso ocorre porque o juiz do caso decidiu que o treinamento de modelos de inteligência artificial sobre textos protegidos por direitos autorais constitui uso justo pela lei, condenando a Anthropic apenas pela forma pirata como obteve as obras. Por ser uma decisão de primeira instância encerrada por acordo, a tese não vira um precedente vinculante para a indústria. Com isso, outras gigantes do setor, como Google, Meta, o Midjourney, a OpenAI, continuam enfrentando uma série de ações judiciais pelo uso de obras protegidas no treinamento de suas IAs. E como a gente já cansou de falar, uma vez utilizado no treinamento, já era. As informações estão lá. Não tem como remover, só você criar bloqueios. Mas esse bloqueio não tira a informação lá, né? Então não é um banco de dados.
vamos dizer assim, né? Agora, decisão de primeira instância, mas a Anthropic já fez o acordo. Isso não gera um precedente para os outros? Eu acho isso meio estranho. Será que não gera realmente? Para outros processos, eu acho que as outras empresas vão querer também ir atrás desse tipo de acordo. Não sou especialista. Se você tiver mais informações sobre esse tipo de caso assim, você pode até colocar aí nos comentários. Mas, para mim, se o acordo foi feito, isso quer dizer é fora do processo, o processo para, mas está dizendo aqui que ainda é a primeira instância. Então, não entendi. Bom, no meu entendimento, que também não sou especialista e posso estar completamente errada, como foi feito um acordo, o processo morreu. As duas partes chegaram num acordo e pronto. Não gera, talvez, essa prerrogativa de que outros vão se basear nesse processo, justamente porque foi um acordo entre as duas partes, não foi uma decisão judicial. Mas, de qualquer forma, a Anthropic assume ali um pouco da culpa, principalmente por não querer avançar com o processo, sabendo que ele pode ser ainda mais prejudicado. Né? Não, mas isso é muito estranho, a forma, porque ele fala assim, então não é o conteúdo por si só, é só a forma como ela obteve. Entendeu? É estranho. Se ela, por exemplo, ela não tivesse baixado, mas se ela tivesse ido na livraria e comprado lá os 500 mil livros e colocasse num aparelho, que eu já vi isso na internet até, um aparelho que simplesmente escaneia. Você bota um livro lá e ele escaneia. Vai escaneando página por página. Ele adquiriu de uma forma lícita, pagando. Provavelmente esses 500 mil livros sairia até mais barato que 1,5 bilhão. Com certeza. Mas o conteúdo é como se ele não tivesse sido protegido. Então, é estranho. Ficou estranho. Isso. Pois é. Eu acho estranho isso. E duvido que isso não abra um precedente para os outros processos. Eu também acho. Pode legalmente não abrir oficialmente, mas abre, né? Acho que outros juízes vão levar em conta isso daí. Poxa, naquele caso deu aquilo, então E aí outra coisa, né? Se essas gigantes podem fazer, o que impede também das menores começarem a fazer também? Então a gente tem que pensar nisso, né? Essas empresas, na verdade, elas têm que dar exemplo. E eles estão fazendo justamente ao contrário. Eles estão dando um exemplo, só não é bom. E Google anuncia concorrente para o Mitos da Anthropic. Cada semana agora sai um novo concorrente. Ó. Pois é, ele se chama Gemini 3.5 Flash Cyber. É um modelo de IA desenvolvido para identificar e corrigir vulnerabilidades de segurança em código, com a proposta de oferecer uma alternativa de menor custo a modelos maiores e mais caros, como o Mitos da Anthropic. Baseado no Gemini 3.5 Flash, o modelo será disponibilizado inicialmente para governos e parceiros confiáveis por meio do CodeMender. É um agente de programação voltado à segurança. Segundo o Google, o CodeMender pode acionar o modelo diversas vezes em alta velocidade e baixo custo, permitindo analisar mais caminhos de código e ampliar a capacidade de encontrar vulnerabilidade. A empresa também anunciou o Gemini 3.6 Flash com melhorias em programação e desempenho multimodal, além do Gemini 3.5 Flash Lite, descrito como o modelo de menor custo da família 3.5. O Google também divulgou resultados de desempenho do Gemini 3.5 Flash Cyber em testes de segurança. Segundo a empresa, o modelo apresentou desempenho competitivo em relação a sistemas significativamente maiores no benchmark CyberGem, quando executado até 5 vezes. No motor JavaScript V8, o modelo identificou 55 vulnerabilidades confirmadas contra 47 encontradas pelo Mythos 5 e 36 pelo Claude Opus 4.6, além de localizar 10 falhas que, segundo o Google, nenhum dos outros modelos descobriu. A empresa afirma que as múltiplas execuções permitiram continuar encontrando novos caminhos no código e novas vulnerabilidades após o modelo ser executado diversas vezes. Então tem que rodar várias vezes. Olha só, o V8 é mantido pelo Google e aí ele roda o modelo dele, encontra vulnerabilidades e ele usa isso a favor do próprio modelo novo, dizendo, tá vendo? Ele encontrou vulnerabilidades? Vulnerabilidade, tá vendo? No meu próprio produto. Não quer dizer... não quer dizer que é isento. Eu acho que ninguém vai dizer que é isento de vulnerabilidade. Mas vê como é que eles torcem para fazer assim, tá vendo? O Mythos encontrou vulnerabilidades no meu código, mas o meu modelo encontrou mais. Ficou estranho, por mais que seja correto ele estar fazendo isso e divulgando as vulnerabilidades e espero que também corrigindo elas, mas ficou estranho, né? Começamos aqui falando de IA e esses modelos que são especializados em detecção, em criação de exploits e detecção de bugs e vulnerabilidades é impressionante, porque esse dia mesmo, uma pessoa que não é da área me perguntou o que eu achava disso e eu falei assim, é marketing, é hype? Eu falei assim, eu acho que é tudo isso.
mas a gente não pode mais dizer que eles não têm essa capacidade de encontrar problemas sérios nos códigos. Porque para rodar 5 vezes e encontrar 55 vulnerabilidades confirmadas, não é tão trivial assim. Tá? Então, esses modelos são sim super poderosos e os próximos anos para a área de segurança vão ser tumultuados, vão ser agitados, eu diria. Agitadíssimos. Estou falando anos, mas já está tumultuado, né? Já estamos aí há meses tumultuados. Então, quando esses modelos realmente ficarem acessíveis para geral e outros modelos vierem aí, como estão vindo aí também o Química 3 e outros aí que a gente já citou aí em outros episódios, a gente vai ver, cara, coisas... Uma avalanche. Bem ruins aí que podem acontecer. Novos ataques. Eu acredito que isso vai acontecer realmente. Infelizmente. E um documentário revisita os 30 anos da trajetória do Java. E esses documentários que eles lançam no YouTube são sempre legais. Muito bom. Tem de vários, né? Tem de Rust, tem do Node, tem do TypeScript. Eu acho muito legal porque colocam as pessoas por trás dessas tecnologias que a gente usa todo dia para a gente ver quem são, as carinhas, qual é a filosofia por trás daquilo, qual é a história, muitas histórias malucas ali por trás, às vezes, das tecnologias, né? Então esse é um documentário aí gratuito, está lançado lá no YouTube. Ele revisita os 30 anos de história do Java por meio de entrevistas com engenheiros que participam diretamente da sua criação e da evolução da plataforma, né? Produzido pela Cult Ripple e patrocinado pela Oracle, JetBrains, IBM e a Azul, não a companhia aérea, The Java Story, The Official Documentary, acompanha a trajetória da linguagem desde a sua origem, com o projeto Oak lá na Sun Microsystem, passando pela ascensão como plataforma dominante para a aplicação de servidor nos anos 2000. Quem lembra aí? Quem lembra disso aí? Eu lembro. Pelo período descrito como os anos sombrios e pela retomada com o Java 8 sobre a Oracle, até os esforços atuais de modernização e seu papel promissor em aplicações de inteligência artificial. Segundo a Cult Ripple, a trajetória do Java é marcada por inovação, mudanças estratégicas e pela força de sua comunidade, transformando o projeto Oak em um padrão global para software corporativo e bilhões de dispositivos. O documentário também aborda episódios marcantes da história da plataforma, como a disputa de licenciamento entre a Sun e a Microsoft, o processo movido pela Oracle contra o Google pelo uso das APIs do Java no Android, a criação do Java Community Process, a abertura do código do Java e a adoção do ciclo de lançamentos semestrais. Entre os avanços técnicos destacados estão a introdução das expressões Lambda no Java 8, das Virtual Threads no Java 21 e o desenvolvimento do Project Valhalla, que busca incorporar objetos de valor ao modelo de objetos da linguagem. A produção reúne nomes como James Gosling, criador da linguagem, entre outros ligados à criação e à história da plataforma. Pronto, já vale a pena simplesmente pelo criador do Java tá ali para dizer. Com certeza, muitas histórias são reveladas aí nesse tipo de entrevista com documentário. E acho que a forma que eles criam esses documentários fica legal da gente que gosta de tecnologia, de assistir, né? Ainda mais a gente que já tá aí há mais tempo, você consegue ir lembrando e memorando dos momentos que foram acontecidos, mas para você que é novo também, você passa a conhecer essas histórias. Eu lembro do TypeScript, eles mesmos falaram, se não houvesse o projeto do VS Code, não teria acontecido o TypeScript. Então foi uma necessidade do projeto do VS Code criar o TypeScript. E tá aí ele nos rankings aí que a gente superando divulga, o JavaScript, né? Já tá superando. No nosso mesmo, aqui na nossa pesquisa, no nosso ranking desse ano, já é mais utilizado o TypeScript que o próprio JavaScript. Então, com certeza tem muita história de bastidor que, com certeza, se você que trabalha com Java, por exemplo, e às vezes você não conhece essas histórias, você passa a entender por que de algumas coisas têm sido feitas naquele momento ou daquele jeito e não de outro jeito, né? Então, quando a gente fala de Java, a gente pode também falar desses conflitos das empresas. A Microsoft, na época, chegou a fazer uma versão Java deles, depois eles abandonaram e aí criaram o C#. Então, o C#, podemos dizer que é um filho aí, um filho bastardo aí do próprio Java. Inclusive tem o criador do TypeScript, foi também o criador do C#, foi o criador do Turbo Pascal e, cara, é muita história, né? Então vale a pena você investir esse tempo aprendendo sobre essas tecnologias com as pessoas que encabeçaram o projeto. E a OpenAI admite que seus modelos executaram ataque cibernético durante testes.
E sem ninguém pedir, tá? Ó. Esse que foi o lance. A OpenAI confirmou que foi responsável pelo ataque automatizado contra o Hugging Face. Olha só, Hugging Face. Revelado dias antes pela plataforma de hospedagem de modelos de inteligência artificial. Segundo a empresa, o incidente ocorreu durante uma avaliação interna de capacidades cibernéticas. Pô, então alguém lá internamente falou, vamos testar aqui, atacar o Hugging Face. E ele foi. É isso? Vamos continuar aí, a gente vai analisando. Ó. Sacanagem isso, né? Quando modelos como o GPT 5.6 Sol e outro ainda não lançado encontraram e exploraram uma vulnerabilidade inédita para escapar do ambiente isolado de testes e obter acesso à internet. Tá entendendo isso? Tá entendendo? Então eles testam em servidores isolados e eles se viram lá para conseguir acesso à internet. Porque hackeou a senha do Wi-Fi da OpenAI, sei lá, né? O objetivo da avaliação era encontrar uma solução para o exploit DIM, que é um benchmark usado para medir a capacidade de modelos de transformar vulnerabilidades de segurança em exploits. Após obter acesso à internet, os modelos concluíram que a Hugging Face poderia armazenar modelos, conjuntos de dados e soluções relacionadas ao benchmark e passaram a buscar essas informações para burlar a avaliação. Então, os modelos já estão nesse nível. Já. É por isso que a gente vê toda vez que lança um modelo novo, o modelo ganha. É porque eles vão atrás. Eles já estão indo nos benchmarks. Esses modelos são tão sacanas que eles vão atrás para ganhar nos benchmarks. Essa é a coisa. Tudo manipulado agora por eles, não é por nós mais. Olha só. De acordo com a OpenAI, os modelos exploraram uma segunda vulnerabilidade inédita, realizaram escalonamento de privilégios, movimentação lateral entre sistemas e combinaram diferentes técnicas de ataque, incluindo o uso de credenciais obtidos até encontrar o caminho para executar código remotamente nos servidores da Hugging Face. A empresa afirmou que o episódio demonstra que modelos avançados já conseguem descobrir e explorar novos caminhos de ataque em sistemas reais, sem acesso ao código-fonte, e destaca que capacidades cibernéticas avançadas precisam ser desenvolvidas juntamente com mecanismos de proteção e ferramentas defensivas mais robustas. A OpenAI informou que está trabalhando com o Hugging Face na investigação do caso e implementará novos controles em seu ambiente de pesquisa para evitar incidentes semelhantes. Pois é, eu acho difícil, porque será que eles têm todo o aparato para executar esses benchmarks fora do ambiente da OpenAI? Acho que não, né? Porque eles deveriam, então, simular a própria internet para poder saber quais são as reais capacidades, entendeu? Pois é, e aí, na verdade, com uma pequena brecha de segurança, ele já conseguiu vazar para a internet e sair fazendo estrago, olha só. Então, eles criaram, na verdade, eles estavam tentando reproduzir quais são as capacidades. E aí, o modelo é que foi sorrateiramente lá, conseguiu acesso à internet e foi embora. Chegou à conclusão de que era só estragar o Hugging Face, né? Mas por quê? Por que isso acontece e com os outros modelos não era tanto assim? Porque esses novos modelos, todos eles são baseados em o uso ostensivo de agentes em paralelo. Então, por exemplo, o Cloud Code é um grande exemplo disso. Eu tenho usado bastante e eu vejo quando você cria uma tarefa e ele é programado, e muitos desses modelos agora são assim, tá? O Fable 5, tudo. Ele é programado para dividir a tarefa internamente e executando ela paralelamente, né? Ali aos pouquinhos. Antes, o que acontecia era, em algum momento, ele entregava a tarefa e ele não se comprometia se estava sendo feito ou não. Agora, esses modelos, eles podem passar horas e eu acho que tem modelos aí que já passa até mais de um dia, se precisar, para executar determinada tarefa. Eu acho que esse é o lance, a resiliência agora desses agentes. Eles ficam o tempo que precisar e vão achar a brecha que precisar até encontrar. Pois é, e os modelos da OpenAI, até na descrição desses modelos novos, eles têm essa liberdade maior de trabalhar. Então, talvez essa liberdade que não existia antes é que foi dada agora. E aí, se ele descobre um determinado ponto para conseguir entregar aquele resultado final, que ele acha que é o ideal, ele vai adiante. E vai indo. Então, acontece isso daí, né? De sair ramificações. E, nesse caso, dele quebrando segurança para poder chegar onde ele queria, né? Então, é perigoso, não tem jeito. É perigoso nesse ponto de vista, quando a gente está falando de cibersegurança, mas quando a gente coloca esses modelos do ponto de vista de desenvolvimento e de criação,
cara, a coisa fica realmente impressionante. A gente já fez um vídeo mostrando, por exemplo, a interface nova, né, que a gente fez usando o Cloud Code para a nossa pesquisa, mas esse foi um dos projetos que eu usei. Estou usando em vários projetos internos aqui e alguns até acessíveis aí. O que eu tenho visto é, por exemplo, uma coisa que eu acho impressionante, quando você vai criar um plano, você cria ali a sua documentação e o Cloud Code ele cria um plano inicialmente. E o que eu tenho feito, que eu acho que tem me ajudado bastante, e eu acho que você deve fazer isso aí também. Porque ele vai utilizando os tokens, ele vai utilizando muito a memória da sessão ali, e aquilo vai expandindo, né? E chega um ponto que ele mesmo compacta a memória. Mas de tempos em tempos, eu peço para cada tarefa, ela vira um documento dentro do projeto. E ali, cada vez que ele executa e ele termina, ele vai documentando aquilo. Imagina, tem uma pastinha lá só com as tarefas executadas. E ele documenta aquilo como ele fez, como foi pedido, e quais as especificações. E aí ele não perde. Então, quando você chega num limite ali de tokens, de tokens não, mas de memória, e você precisa compactar, você não necessariamente precisa perder todas as informações da tarefa que ele já fez. E se por acaso você precisar voltar naquela tarefa, você tem aquela documentação toda feita já por ele, entendeu? Não compactada. Então, dessa forma, se você quiser, não, eu quero voltar na tarefa tal e os dados e a documentação está nesse documento aqui. Ele vai ler aquilo, contextualiza de novo só aquele pedaço e aí consegue mexer novamente naquela tarefa. Eu tenho feito assim. Eu acho que é uma forma mais produtiva. Então, por exemplo, só para dar um exemplo prático, no meu repositório tem o README das tarefas e ele lá tem o README da tarefa específica com a documentação. Estou dizendo isso porque se eu consigo fazer isso no meu projeto com vários documentos e ele armazenar as informações, tudo que o contexto que já foi feito para desenvolvimento dos projetos, e ele tem uma resiliência de ir por horas ali executando em grandes bases de dados, imagina isso para a área cibernética, né, de segurança. Por isso que eu estou dizendo que a gente está chegando num outro patamar agora em relação à segurança. Não sei se vocês concordam ou não, pode dizer aqui nos comentários. Você concorda, Vanessa? Eu concordo, com certeza. Antes da gente continuar, deixa eu só relembrar para você que o compilado, nosso podcast, está concorrendo ao top 20 do iBest, ou iBest, como você preferir. A gente está falando aqui a todo episódio, mas eu sei que tem muita gente que não lembra que a votação nessa fase vai até dia 7 de agosto e tem que votar todo dia. E a gente está indo muito bem, mas a gente já está caindo ali nas posições. Por isso que a gente vai reforçar o convite aqui. O convite / pedido da sua ajuda, porque precisamos do voto de quem gosta aqui de acompanhar o compilado. É só você acessar lá o códigofonte.tv. Aqui, ó. Tá aqui. O Gabriel tá lá, ok. Você vai ver, tem a nossa lista com todos os links que a gente utiliza, mas tem lá um destaque o prêmio iBest. Super rápido, tá? Clicou ali, já tem todas as categorias que nós estamos concorrendo. Estamos focando no compilado, que é a que nós queremos estar ali no top 20, viu? O Código Fonte TV já está classificado, então por isso que estamos aqui no compilado. Então tocou, já abre aqui ó, na telinha para votar. Você tem que estar autenticado. Super fácil, dá para usar a conta do Google ou então sua conta da Apple. E uma vez autenticado, tocou 2 toquezinhos, você vota na gente. Pronto, autenticado, ó, basta votar aqui, ó, já votou, tá? Aí se você quiser votar nas outras categorias, ó, só vim aqui, eu tô concorrendo aqui também no LinkedIn, Vanessa como influenciadora tech, e eu também tô lá como influenciador tech. O Gabriel aproveitou e já votou em tudo. Já votei aqui, rapidinho. Eu já mostro aqui como é que faz. Uma vez autenticado, ó, pronto. Rapidinho você vota. Se você lembrar de votar todo dia, a gente vai te agradecer demais, tá? E aí dia 7 de agosto já não vai sair o resultado, porque eles escondem só no final de agosto que vai sair o resultado dos top 20. Mas como a gente está acompanhando aqui ali meio diariamente, a gente vê que a gente está ali ainda com o compilado no top 20. Então, a gente precisa de você, dessa vez aí, para nos ajudar. A atualização do GitLab amplia a automação para revisão de código e segurança. Acho que está todo mundo correndo atrás agora disso. Sem dúvida. GitLab lançou a versão 19.2 com recursos para automatizar tarefas que consomem tempo das equipes, incluindo revisão de código e segurança. Eles criaram um novo fluxo que procura entender o que o código deve fazer, em vez de apenas comparar padrões conhecidos, permitindo identificar falhas que scanners tradicionais podem deixar passar, como erros de lógica de negócio e problemas de concorrência na execução do código.
Depois eu vou comentar sobre isso, tá? A ferramenta classifica a gravidade dos problemas, sugere correções e exige aprovação humana antes que elas sejam aplicadas. A atualização também identifica dependências vulneráveis, propõe correções por meio de solicitações de integração e pode reparar a compilação caso uma atualização cause problemas, mantendo um histórico completo das alterações feitas pelo agente. A versão 19.2 também leva os agentes da plataforma para qualquer terminal por meio do Dual CLI, com um contexto completo do projeto. Equipes podem criar fluxos personalizados que executam ações automaticamente em resposta a eventos do GitLab e usam tokens temporários para acessar serviços externos. A empresa ainda apresentou recursos previstos para os próximos lançamentos, como um agente que cria fluxos a partir de descrições em linguagem natural, melhorias na correção de pipelines e um chat que delega tarefas com múltiplas etapas aos agentes. Segundo a GitLab, a geração de mais código por agentes deslocou o gargalo para etapas de revisão e segurança. A nova versão busca automatizar esse trabalho sem retirar das pessoas a aprovação final sobre o que será incorporado ao software. O meu negócio aqui, aí não é só especificamente para o GitLab, acho que para todo mundo, principalmente para o GitHub também. Então isso quer dizer que não tem mais como um código passar ileso sem uma revisão por algum agente de IA. Então, já podemos dizer que se essas plataformas de código, se elas são meio que unânimes assim, em relação à utilização, né, em uso dos desenvolvedores, então 100% do código já tem alguma IA embutida. Verdade. Seja você ou não. Seja para dizer, ok, pode ir, né? Tipo, é um porteiro. Ou, não, muda isso ou aquilo. Então, a gente está falando aqui de um agente que olha até lógica de negócio, problemas de concorrência. Não é só uma dependência... Um lint deprecado, não é nada disso mais, né? Está indo bem além disso. Pois é, porque isso já existe, né? Você tem o seu padrão lá de design dentro da empresa, você usa um lint ou algumas regras. Isso já era meio utilizado e colocado no mercado. Imagina uma ferramenta dessa também dizendo, nossa, você nomeou errado uma variável, ou não é assim que se faz, se te corrigindo o tempo inteiro. Então, isso eu acho que só vai aumentar aí as estatísticas de intromissão de IA dentro do código. Pois é, e além disso, vem a parte da segurança de dados, né? Porque você vê, a empresa utiliza ali o GitLab, GitHub, seja o que for, mas automaticamente todo o conteúdo, todo o código proprietário dela está passando por uma IA, que não se sabe muito bem como é que está lidando com aquele conteúdo, né? Se está sendo utilizado só pela empresa, se está sendo utilizado de alguma forma para um treinamento. Então fica tudo meio nebuloso nesse sentido, né? Porque tudo vai passar ainda por revisão humana. Sim, eu não duvido que daqui a algum tempo vai ter um botãozinho para... Só para aprovar. Só para aprovar automático. Porque o grande gargalo agora da nossa área é a revisão. E o grande gargalo foi, e ainda é também, a criação de testes e etc. Estou dizendo isso porque o próprio Uncle Bob ele tem escrito muito no X sobre isso. Ele mesmo dizendo que ele não revisa mais código nenhum criado por IA. Primeiro porque é humanamente já impossível. Só que, obviamente, ele não é maluco de dizer que não há nenhum tipo de teste por trás. Muito pelo contrário. Está dizendo que existe, mas os testes também já são gerados. Isso também ele assume, já são gerados também pela própria inteligência artificial. Então, onde fica o trabalho de revisão aí? E aí? A gente acabou de falar. A gente volta naquele outro problema. Você pega, a ferramenta está gerando código e você fica ali, dá as instruções, vai direcionando. Óbvio que se você direcionar da forma correta, com uma documentação correta, vai sair um código legal. Mas ela mesmo depois verifica o código, acha o erro no que ela mesma gerou, corrige já tudo. No final, quando vai lá para o GitLab, a IA novamente passa o pente fino, encontra os problemas. Então, realmente, está cada vez mais terceirizado esse processo, né? Se você acompanhou, então, a notícia que a gente falou antes foi justamente sobre isso. Por que o benchmark desse modelo novo da OpenAI passou nos testes? Porque ele rodou 5 vezes. Aí ele encontrou mais vulnerabilidade. Ou seja, ele tem que executar várias vezes. Tá vendo que maluquice que a gente está vivenciando, né? E criador do Twitter lança plataforma que reúne Slack, GitHub e agentes de IA. Olha só.
O Jack Dorsey, cofundador e ex-CEO do Twitter, apresentou o Buzz, uma nova plataforma de comunicação para equipes desenvolvida para reunir pessoas, agentes de inteligência artificial e projetos em um único ambiente de trabalho. Posicionado como concorrente do Slack e do GitHub, o serviço permite que agentes de IA participem das mesmas conversas dos usuários e combina comunicação, agentes de IA nativos e gerenciamento de projetos do GitHub em uma única interface. Segundo Dorsey, o Buzz foi desenvolvido para ser compatível com diferentes modelos de IA descentralizado, autossoberano e de código aberto. O projeto foi desenvolvido pela Block, empresa que ele é cofundador e também responsável por produtos como o Square, o Cash App, o Afterpay e o Tidal. Por ser um projeto de código aberto, o Buzz permite que equipes adaptem a plataforma às próprias necessidades, criando e implantando novos recursos com acesso completo ao código-fonte. O lançamento também ocorre em um momento em que outras iniciativas buscam novas formas de integrar agentes de IA ao ambiente de trabalho. Um exemplo é o Centaur, que é um projeto de código aberto da Paradigm, desenvolvido para funcionar dentro do Slack ou por meio de APIs. Segundo o CTO da empresa, em ambientes corporativos, soluções hospedadas na própria infraestrutura oferecem mais controle e segurança. O próprio Buzz informa que ainda está em estágio inicial e a versão para desktop já está disponível gratuitamente para macOS, Windows e Linux com seu código publicado no GitHub, ou seja, é abertaço também. Então, dá para utilizar. Eu acho que é uma iniciativa legal, é como se você colocasse, eu acho que já tem muita gente fazendo isso, não é acho que é a primeira iniciativa, né? Já colocar agentes de IA dentro de um Slack ali e ele trabalhar como se fosse da equipe, né? Do time. Pois é. E o interessante é que, nesse caso, ele já tem todo o contexto, né? Porque se ele tem acesso ao GitHub, se ele tem acesso às conversas, ele já consegue juntar esses dois processos em um único lugar. Então, é um fluxo diferente do que se vê hoje, né? Onde a gente, ser humano, ali está discutindo no Slack, depois vai lá e verifica o que for preciso no código, abre chamado, cria issue. Agora, o agente consegue fazer tudo isso dentro do mesmo pacote ali no Buzz, né? Vamos ver. A gente continua acompanhando aí essa ferramenta para ver como é que vai ser a evolução, porque é só o primeiro passo ali de lançamento, né? Ataques exploram falhas críticas no WordPress horas após a atualização. Tá vendo? A gente tem que falar de segurança, não tem jeito. Poucas horas o WordPress disponibilizar correções de segurança, invasores começaram a explorar duas vulnerabilidades que, quando combinadas, permitem assumir o controle de sites sem necessidade de autenticação. Pesquisadores consideraram que há uma grande chance de modelos de IA terem ajudado na rápida reprodução dos exploits após a divulgação pública dos detalhes técnicos. Ainda na madrugada seguinte ao lançamento das correções, já havia ataques em andamento, inicialmente voltados à extração de credenciais e depois à tomada de controle dos servidores. Também surgiram dezenas de provas de conceitos públicas, acelerando a disseminação das tentativas de exploração. Uma estimativa aponta que dezenas de milhões de sites ainda podem estar vulneráveis a falhas. Claro, porque demora-se muito para atualizar. Nem todo mundo coloca ali o WordPress para atualização automática, porque muitas vezes isso descompatibiliza com os plugins que se tem instalados lá. Então, muita gente faz manualmente, outros têm que criar um ambiente para fazer testes, né, e para não quebrar. Se você coloca um WordPress em produção para atualizar automático, a chance de quebrar o site é grande imensa. até, né? Diante da gravidade do problema, o WordPress recomendou que administradores atualizem seus sites imediatamente e ativem atualizações automáticas sempre que possível. Foi o que a gente falou, nem sempre é possível, Acho né? que nunca é possível. Quase nunca. E empresas de segurança registraram milhares de tentativas de invasão com a criação de contas administrativas maliciosas, instalação de plugins falsos, extração de credenciais e download de ferramentas para ampliar o comprometimento dos sistemas. Mesmo após aplicar as correções, a orientação é inspecionar cuidadosamente as instalações em busca de novas contas administrativas, plugins suspeitos e outros indícios de invasão. Atualizações automáticas e o uso de firewalls de aplicações web ajudaram ali a reduzir o número de sites expostos durante essa onda de ataques. Pois é, o WordPress está aí há muitos anos e é muito utilizado ainda. Então, não só tem o problema de nem sempre dar para você deixar a atualização automática, como tem uma cacetada de WordPress que sequer nunca será atualizado e que está rodando aí em muitos e muitos sites atualmente. Então, é uma porta ali imensa aberta para ataques, né? Então, agora na era da IA, com essa criação de exploits basicamente feita instantaneamente, instantâneo. Então,
Uma vez que eles estão lá corrigindo um problema, ninguém sabe exatamente, olha, a gente está corrigindo aqui, mas a gente sabe que isso é um problema grave, mas ninguém está explorando. A partir do momento que e não tem como fugir disso, a partir do momento que eles sobem o código e eles têm que colocar lá no changelog ou alguma coisa, avisando, olha, corrigimos esse problema aqui, uma vulnerabilidade tal, automaticamente a IA já consegue detectar qual é a diferença do código, o que foi corrigido, e ele já cria ali o código para explorar. E aí é muito fácil varrer a internet, saber o que é o WordPress, o que não é WordPress, e fazer ali os ataques que precisam ser feitos. Isso automaticamente. Então, esse não é só o perigo do WordPress, é o perigo de qualquer plataforma aberta ou não que está ali em revisão e sempre atualizando a parte de segurança. Entende como que esses modelos novos são perigosos quando são usados para o mal, né? Então, o WordPress, eu acho que vai ser sempre um alvo para esse tipo de coisa, porque é código aberto, tem problemas realmente de segurança, porque ele tem uma arquitetura já meio engessada. Se você observar ali o código dele, é uma gambiarra. É uma gambiarra. É uma grande gambiarra. Não é por ser PHP, tá? Não. Mas é uma grande gambiarra, não se atualiza e é alvo fácil de ataque. A gente já trabalhou por anos ali com o WordPress. A gente tinha até pouco tempo atrás algumas instâncias ainda e a gente tem que ficar fazendo esse trabalho toda hora de ficar olhando. E, eventualmente, tem ataques. Tem um plugin que você instala, sei lá, para monitorar a segurança. E aí ele gerava, por exemplo, um log de acessos que ele encontrava como suspeitos. Nossa. Basta você subir. Cara, se você sobe um WordPress, em menos de uma hora, você já tem ali um monte de o log já está enorme. Grande e de ataques bloqueados. Mas você vê, então, que tem muito robô na internet ainda várrendo o WordPress, tentando atacar. Então, imagina projetos que estão em produção aí. Eu temo ainda bastante aí nesses próximos meses e anos pelo WordPress. E o VS Code ganha suporte dedicado para agentes de IA. A Microsoft lançou a versão 1.129 do VS Code, que introduziu um processo dedicado para executar mecanismos responsáveis por agentes de IA. A mudança faz parte de uma reformulação na arquitetura das sessões de agente e permite que uma mesma sessão seja acessada simultaneamente por várias janelas do VS Code. O novo processo executa mecanismos de agente com Cloud, Copilot e o Codex por meio do Agent Host Protocol. A gente tem, inclusive, dicionário do Agent Host Protocol? Acho que não. Acho que não, Desse ainda não. Mas a gente já falou dele já. Já. Acho que já. AHP, é isso aí. Segundo a Microsoft, o agente do Copilot utiliza o Copilot SDK, alinhando seu comportamento e funcionalidade ao Copilot CLI, ao aplicativo, independente do GitHub Copilot e outros produtos do Copilot. A novidade está sendo disponibilizada tanto na janela principal do editor, quanto na janela dedicada aos agentes. Não sei se você já viu isso. Quando você entra no VS Code agora, tem um íconezinho lá em cima, no cantinho, que é Open in Agents, acho que é o nome. E aí ele meio que vira o cursor. Adorei a definição. Ele vira o cursor. Então, bem isso mesmo. já meio diferente. O tema ali, vamos dizer, já não é mais focado em criação de arquivos, abrir código-fonte. É meio que só em chat, em conversa, né? Então, esse que muda um pouco o conceito, né? Até é porque o VS Code vinha perdendo um pouco espaço para essas novas ferramentas. Então, nada mais justo do que ele começar a buscar se assemelhar um pouco a elas, né? Mas, continuando aqui, a atualização também reformula o painel do editor na janela de agentes ao integrar o editor à área de detalhes em um único painel com abas compartilhadas, facilitando a revisão do trabalho realizado pelos agentes. Outra novidade permite executar comandos diretamente no terminal a partir de prompts iniciados com o prefixo exclamação no chat. A versão também adiciona suporte ao uso de modelos com chaves de API fornecidas pelo próprio usuário na janela de agentes, quando o mecanismo do Copilot é utilizado no Agent Host e apresenta uma interface visual renovada para a área de trabalho do editor, disponível inicialmente em caráter experimental. Uma atualização posterior, a versão 1.129.1, corrige 3 falhas, incluindo um problema que impedia a inicialização de agentes remotos. Então, já teve uma atualização e uma versão logo em seguida ali, né? Mas esse Open Agents, eu até entrei esses dias,
Mas ele estava, aqui no meu pelo menos, não sei se eu preciso atualizar ainda, acho que eu preciso. Ele só funcionava com o Copilot, não funcionava com outros modelos. Então a Microsoft deu uma travada ali, tipo, não. Para usar o modo cursor do VS Code, Só com o Copilot. E, sinceramente, eu já meio que dei uma abandonada já no Copilot. Fui assinante lá no início, desde o lançamento. Durante muito mas tempo. Ficou para trás. Eu acho que todo mundo não vai negar que o Copilot está tentando ir atrás aí. Desde que mudou a forma de cobrança, né? Eu acho que vem perdendo mercado. Pois é, querendo ou não, acabou sendo um tiro no pé, né? Porque você via outros modelos ali já sendo um pouco melhores, mas tinham a cobrança diferenciada. A partir do momento que equiparou, foi todo mundo para o que já era considerado melhor do que o Copilot. Mas, enfim, esse jogo aí muda, é carta nova em cima do baralho a cada momento. Então pode ser que na semana que vem a gente esteja falando outra coisa, né? Não tem jeito. Vamos fechar a tampa das notícias aqui para a gente falar da AMD. A AMD ela vai investir até 5 bilhões na Anthropic para ampliar a infraestrutura de IA. Então, pelo acordo, a Anthropic utilizará até 2 gigawatts de GPUs Instinct MI450 da AMD por meio do sistema Helios em escala de rack. A implementação do primeiro gigawatt está prevista para o primeiro semestre de 2027 e se soma aos recentes acordos de infraestrutura firmados pela Anthropic. Antes desse anúncio, a empresa já havia fechado acordos para data centers com a SpaceX e a TeraWulf, além de acordos de infraestrutura para inteligência artificial com Google, Broadcom e Amazon. Também há rumores de que a Anthropic poderá chegar a um acordo com a Meta. A iniciativa reúne investimento financeiro, fornecimento de infraestrutura e capacidade computacional para sustentar a expansão prevista pelo acordo. Então, lembrando que a própria Google tem participação grande na Anthropic, a Amazon também, e, obviamente, eles se beneficiam de também utilizar a infraestrutura deles. Inclusive, esses dias, na contabilidade do Google ali, esses ganhos que a Anthropic tem tido, ela já aparece na contabilidade do Google como uma linhazinha ali, ó, de ganhos também, tá? Então, tá todo mundo ganhando nisso aí, ó. É o clubinho da IA. Além da expansão da infraestrutura, a AMD e a Anthropic iniciarão uma colaboração de engenharia de longo prazo. Como parte desse trabalho, a AMD passará a utilizar o cloud em atividades de desenvolvimento de software, engenharia e desenvolvimento de produtos. Olha lá, entrou mais um no clubinho. Segundo o Tom Brown, que é o cofundador e diretor da computação da Anthropic, a colaboração em toda a pilha, ou stack, né, tecnológica da AMD, permitirá garantir a capacidade computacional necessária e otimizar essa infraestrutura para o treinamento e a operação do cloud. Brown afirmou ainda que a parceria ajudará a assegurar a capacidade necessária para atender às demandas do cloud, ao mesmo tempo em que otimiza a infraestrutura utilizada para treiná-lo e disponibilizá-lo. Todo mundo querendo um pedacinho aí da IA, né? A colaboração combina investimento, infraestrutura e desenvolvimento conjunto como parte do acordo anunciado entre as duas empresas. Tá vendo? É um desespero ali, a Anthropic tá precisando loucamente de data centers. Você vê que ela faz acordo com todo mundo e tá espalhada, sendo utilizada em praticamente todos eles agora, né? Acho que a Anthropic, dentre esses aí, eu acho que tem a infra mais disseminada aí. No caso da OpenAI, ela ainda utiliza, ou não, a OpenAI foi para a Amazon, né? Foi para a AWS, mas... Ainda tem Azure também? Tá, eu acho que tem. Tá no Azure ainda. Mas a Anthropic eu acho que já percebeu mais, que precisa pulverizar. E usar a AMD também. Já sai um pouco dessa dinâmica da NVIDIA também, que eu acho que é muito difícil. Aí você fala, mas a gente pode ir para a Intel. Só que a NVIDIA também jogou dinheiro na Intel também. Então, é isso que eu estou falando. Já fizeram um gráfico também, pegando a NVIDIA e mostrando a expansão disso tudo. Todas essas empresas de tecnologia já estão ali na bolha ali. Vamos botar como bolha, né? Não estou implicando em nada, mas já está todo mundo nesse clubinho. A gente pode chamar no clubinho, isso. Fica melhor. Estão todas elas nesse clubinho. Você vê que é um investimento que até muitas pessoas questionam, né? Que é meio que circular, né? Que vai uma investir na outra, que investe na outra, que usa o produto da outra, que usa o data center da outra. Então... Porque na hora que faltar dinheiro mesmo, porque essas empresas ainda estão investindo bilhões, né? E quando você olha, acabou, secou, alguém vai ter que se mexer. E eu acho que quem vai se mexer, quem, Vanessa? É a NVIDIA. É a NVIDIA. E ela, quando aconteceu da própria OpenAI precisar de incentivos, a própria NVIDIA foi lá aportar também. Essa é a visão que eu estou tendo agora. Não sei se é a que você tem. Pode dizer aqui nos comentários. E nessa semana no Código Fonte, nós mostramos justamente como foi desenvolvido o novo site da pesquisa, que nós utilizamos o Cloud Code. O Gabriel já falou até um pouquinho aqui no episódio, né? É a 6ª edição, né? Já é o 6º ano a gente fazendo a pesquisa.
E eu nunca investi muito a fundo, na verdade, para mudar o visual. E aí acontece que todo mundo que usa um sistema há muito tempo fala assim, nossa, isso aqui já não está... Não, e tinham alguns gráficos ali que nós sabíamos que dava para melhorar, mas da forma que estava, não dava ali para a gente fazer as melhorias que nós queríamos. Mas aí o Claudinho ajudou a gente, Ajudou. conseguiu. A primeira coisa foi a gente refatorar a própria biblioteca para geração de gráficos. Tem várias aí no mercado que são boas. A gente estava acostumado a usar o Recharts, que é também muito boa, mas a gente via que as últimas atualizações da Lib não estava tão legal assim. E aí partimos para trocar a Lib. E aí, puxa, usamos o eCharts, agora é a que eu estou gostando mais. É a menina dos olhos. E aí é tão boa quanto. E aí, poxa, pedi primeira coisa foi eu pedir para o Claude refatorar ela e trocar a Lib. E aí ele fez certinho o código com as funcionalidades ali do próprio chart. Falei, por que não continuar? E aí elaborei um projeto, coloquei ali alguns agentes para fazer algumas validações e conseguimos refatorar. Então a versão de 2026, ela está com um visual todo novo. Reagrupamos ali alguns insights também. Algumas funcionalidades novas também. Agora tem uma área para exportar imagem, para você exportar insights, né, de imagens. Em imagens para botar na rede social, mas o trabalho todo também foi manter a compatibilidade com os anos anteriores. Então a gente manteve isso, que a base de código já está bem grande, não está tão simples assim de mexer. Isso pode ser que a gente tenha que refatorar também a parte arquitetural também daqui a pouco, mas o que importa foi tudo supervisionado. E bem planejado. E o código não ficou ruim, tá? O Cloud Code, ele manteve aquela estrutura que estava ali. Isso que é o importante, sabe? Porque se eu precisar mexer no código, eu não vou encontrar um monte de função replicada com parâmetros meio malucos e não sei o quê. Então, é isso que eu estava meio receoso de fazer, mas deu boa. Bom, enfim, se você quiser acessar a pesquisa para ver o visual, é pesquisa.códigofonte.com.br, mais o link do vídeo para você ver como foi esse processo também está na descrição e vale super a pena acompanhar todo o processo, né? Tenho certeza que você vai tirar de lá insights que vão te ajudar a atualizar os seus projetos também. E vamos aí aos comentários da semana. Vou começar aqui com o da Janaína, que comentou no último episódio. Ela falou assim, ó: como aguardei a volta do DLA. Já estou fazendo o curso e amando. Como estou na transição de carreira, esse curso vai destravar a lógica, coisa que estou precisando. Abraços. Então, quero aproveitar aqui esse comentário. Muito obrigado, Janaína. Fico muito feliz de você estar gostando do DLA. Sim, e principalmente porque esse é o objetivo, é destravar a sua lógica. Então, que bom que nós estamos conseguindo. E se você ainda não sabe o que a gente está falando, é isso aqui, ó. É o Desafio Lógica Afiada. Nós lançamos no ano passado e relançamos agora. São 21 dias de desafios aqui do código-fonte, nossos desafios para você destravar de vez. Se você tiver migrando de carreira como a Janaína, se você quer reforçar ali a resolução de problemas utilizando programação, mesmo na era da IA, tá? Porque o foco aqui é resolver problemas. Então a gente traz desafios reais, a gente vai liberando desafios um a um durante esses 21 dias, e são desafios progressivos justamente para destravar a tua forma de pensar. E está indo muito bem, ó, esse relançamento. A página está aqui, ó, e aqui tem todos os detalhes para você conhecer, mas principalmente os pilares, que é esse que é o foco. Saber aqui que na era da IA também você pode utilizar a sua lógica. Pode não, você deve. Né? Mas o que é legal é que tem aqui os depoimentos, ó, de quem já fez em 2025, tá? Então, as inscrições estão abertas. Vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser ver. Mas o endereço é fácil, é desafiologicafiada.com.br. Não lembrou o nome? Tá, não tem problema. DLA, Desafio Lógica Afiada. Vem aqui no Código Fonte TV, tem aqui, ó, o segundo link. Você já pode acessar aqui, ó, a página, fazer a sua inscrição e, com certeza, vai ajudar muita gente, como já ajudou em 2025. Seguindo aqui nos comentários, o N. Souza falou assim, ficou top, realmente usar IA ajuda muito. Eu tô vivendo isso. Acho que você e todo mundo. A gente não pode fugir disso, mas sabendo sempre com um pé no chão aquilo que a gente consegue fazer e entregar de valor. Porque no fim das contas, no fim do dia, como pessoas costumam dizer, a gente precisa entregar valor, não é verdade? Resolver problemas.
Não interessa como você vai resolver, você tem que resolver problemas. Então, se a IA está aí para auxiliar, a gente tem que usar. E o Diego Santos disse assim, ó, seria legal na próxima pesquisa incluir o porte da empresa. O que a gente tem lá é setor, né? Se é público, privado, né? O terceiro setor, mas a gente realmente não tem... Não, tem se a pessoa atua em startup ou não, mas a gente pode perguntar isso, eu acho que faltou realmente. Vamos incluir. Obrigada pela sugestão. E o Ismael falou ótimas melhorias. O uso da IA realmente é para agregar valor ao produto. Tem uma pequena melhoria. Gostaria de ver 2 filtros no headset simultâneos. Hoje, quando clico, ele fica apenas o último. Então, Verdade. isso a gente já está preparando, porque a estrutura que a gente criou, e muita gente pergunta sobre isso, foi de apenas um filtro por vez, tá? Por quê? Porque a gente optou por não utilizar, tem gente até perguntando qual é o banco de dados que usa. A gente utiliza o Python para fazer o processamento, e esse processamento é feito estaticamente. Então, a gente não precisa ficar consultando o banco de dados ao mesmo tempo. Até porque os dados são estáticos. A gente faz a coleta uma vez por ano, depois que fecha tudo, os dados não mudam, né? Não mudam. E o que acontece? Isso ajuda muito na performance da pesquisa. Quando a gente lança, só para você ter noção, desde que a gente lançou, já foram mais de 50 mil acessos. E a gente chegou a ter 17 mil acessos simultâneos no dia, né? Então, para a gente não precisar ter uma infra super, hiper, ultra cara para poder servir a pesquisa, a gente optou por essa arquitetura, tem funcionado bem, e agora a gente vai melhorar essa parte dos filtros, tá? Então, aguardem. E o Onde Assistir disse assim, ó, trabalho muito legal de vocês, é livre, ajuda a pesquisa, cria documentação da área e da comunidade. A longo prazo, né, faz muita diferença ter esse tipo de pesquisa, pois a área tech é deixada de escanteio por muitos. Salários incompatíveis, exigências acima do normal e etc. Obrigada. Pois é verdade, e muito obrigado por prestigiar aqui o nosso trabalho. Assim, muita gente já acostumou com a pesquisa todo ano, então fala assim, é um trabalho que eles fazem. Cara, mas isso dá um desgaste. Não, é um desgaste. Emocional nosso. Porque cada vez que a gente lança, primeiro que a gente tem uma enxurrada de pessoas que não curtem ou discordam e aí gostam de tacar pedra, e empresas também que não curtem também, porque acha que a gente infla os salários. Que a gente, entendeu? Então é um desgaste emocional, mas a gente segue fazendo isso, porque a gente sabe da importância, não só da parte salarial, mas de conhecer a fundo os dados do nosso mercado. Pois é, a parte salarial a gente sabe que é cutuca no bolso, o pessoal sempre reclama mais, né? Então é onde dá mais gastura, igual o pessoal fala. E o Hard Code TI disse, ó, em 2020 tivemos o processo de seleção para programadores. Todos que participaram eram do último ou quase último ano de algum curso de graduação de desenvolvimento de sistemas de uma faculdade conhecida em São Paulo. Ele não citou aqui, tá? Nenhum candidato passou nos testes básicos de lógica com JavaScript fundamental. Dentre as atividades, cara, isso foi em 2020, ó. Tinha as que eram só corrigir um bug proposital, que era um file not found. Teve candidatos que não conseguiam simplesmente interpretar a mensagem e corrigir o caminho do arquivo que estava na raiz. Na época, nem tinha IA acessível como tem hoje. Era bem restrito o uso. Houve um boom de profissionais bons nas últimas décadas que não dependiam de terceirizar a lógica. Hoje está cada vez mais escasso. Olha que problemão. Isso aí é um problema imenso, né? Isso em 2020, imagina agora. A gente já falou nos últimos episódios aí de como as notas das faculdades estão baixas, né? Principalmente nos cursos de computação, e o pessoal está se desinteressando cada vez mais da base. E isso vai causar muitos problemas lá na frente. Vai, com certeza. Outra coisa que vai causar problemas é que justamente essa base de criar um CRUD, de resolver esse tipo de erro pequeno, era o que ia formando ali o profissional que entrava no mercado para que ele virasse o pleno, o sênior no futuro. E essa esteira agora está meio quebrada com a IA. Então, a gente não sabe como é que lá no futuro vão estar esses profissionais que vão ser tão requisitados, né? O Mr. Saitan complementou bem o que a gente está falando. O segredo está no Spec Driven Development, que é o SDD, e aplicado no agente de IA. Para isso, é importante ter os fundamentos de programação, engenharia de software, para saber direcionar o agente de IA e ter bom resultado, ou seja, gerar valor com ele, né? Isso se aplica em qualquer provedor de LLM. Então, sem dúvida. É isso aí, ó. O Sony disse também nesse vídeo, ó, ficou muito bom o visual novo e com gráficos excelentes. A única coisa que me pegou foi esse menu lateral direito, onde a legenda sempre fica ativa e acaba ficando por cima, é verdade. Se você tem a tela mais estreita, é que no meu desktop é mais wide, aí não pega, mas aqui no macOS pega realmente. Acho que um ocultar ao tirar o cursor ficaria mais agradável. Vou fazer um timezinho para ele aparecer, e depois de um tempo ali, ele esconde, tá?
Obrigada pela dica. Vanderlei Roberto Moreto disse, mimimi, eu li o paper de refatoração e o cara está certíssimo. Zig está cheio de problemas. Esse foi num corte. Ó. Foi. Muito hype e pouca entrega. Prometia ser melhor que C e não é. Prometia ser mais performático que C e não é. Prometia escritura de idade moderna, mas entregou gambiarras. Tanto que num projeto de verdade, o ban não funcionou. Então, não tem mais nada a declarar aí sobre esse assunto aí. Uma treta, né? Treta. Já falei demais. E o Paulo Vargas está sempre com a gente e comentou, obrigado por mais uma aula, abraços. Obrigada, abraços. Grande abraço aí, Paulo, sempre com a gente. O Rafael Moura disse, primeira vez que assisto um vídeo de vocês e fui até o final. Aê, muito bem. Obrigado pelo ótimo conteúdo selecionado. Tanto é que já assistiu e já mandou lá um Vem Café, hashtag Vem Café. Então, já está por dentro da... Foi até o final, já está concorrendo ao sorteio. Ó. Já está por dentro, bom, já tá por dentro das hashtags. Já. E que bom que você gostou. Continue com a gente até o fim sempre, viu? O Bruno Albin disse, parabéns. Com a gente também. Também. Ótimo vídeo. Recentemente comprei o café do Código Fonte. Opa, deixa eu botar ele aqui. E realmente é muito bom. Recomendo, viu? Ó, quem está recomendando é o Bruno, não sou eu. Eu também recomendo. Muito obrigado, Bruno. Tem um link aqui na descrição, se você quiser, tá? A Maria Gabriela de Souza disse, melhor maneira de me manter informada sempre. Obrigada. Obrigado, Maria Gabriela. O William Jesus disse, adoro o conteúdo de vocês e tô sempre que eu posso por aqui. Hashtag vem café, hashtag vem livro, hashtag vem boné. Vem livro daqui a pouco, tá? No sorteio, fica aí. Hashtag vem boné, hashtag vem camisa, hashtag fiquei até o final. Caramba, esse tá sempre com a gente. Tá, usou todas as hashtags. Todas. Mais uma aqui. Carlos Paixão, tenho plena convicção que vocês dois são um casal. Que bom. Será que o que a gente fez nesse episódio aí que ele chegou a essa convicção? Ele achou que não? Eu vou provar que nós somos um casal. Pronto. Tá bom pra você? Provado. Ainda tá tem bom. as alianças. Carlos Paixão. É isso aí. Muito obrigado. É que realmente tem gente que tem dúvida, né? Às vezes a pessoa não conhece a gente. E tá certo. Às vezes não conhece mesmo. Mas estamos juntos. 2027. Vai fazer 30 anos. 30 anos. Isso aí. Então esse ano faz 29 ainda. E mais um aqui pra fechar a tampa. Ó. O Sombra Key disse, café, eu já sou assinante. Já tem uns 4 meses. Minha esposa ama. Então, sábia esposa. Muito sábia. Então, ó, viu? Café. É isso aí. Café bom, né, cara? Não é qualquer café. É café bom. Então, bora pro sorteio. Vamos ver primeiro. Ó, vou carregar de novo aqui os comentários. Vamos ver primeiro quem vai ganhar a camiseta do compilado. Combinado. Camiseta, já sabe, comenta no episódio completo no YouTube do compilado. E você já está participando. É isso aí, ó. Só de brincadeira eu vou botar aqui no Light Mode pra gente ver quem vai ganhar. E ganhou o MP Hasegawa. E ele disse assim, ó, hashtag sou de Maringá. Que bom que você está acompanhando a gente aí de Maringá. Entre em contato com sorteio@códigofonte.com.br. Manda o seu endereço e também o tamanho da sua camiseta, ok? É isso aí. A gente manda para você. Manda para Maringá, não tem problema. E agora sim, chegou o momento da gente sortear para o Clube dos Compiladores. Se você não faz parte ainda, aqui no YouTube tem um botãozinho no canal chamado Seja Membro. Você pode assinar ali, você escolhe o seu nível e aí você ganha o direito de participar desses sorteios mensais. Dessa vez, o pessoal tem pedido o livro pra gente. Vamos sortear um livrinho? Vamos. Vamos, né? A gente sorteia um livrinho que eu gosto tanto. Olha, tá atrás da estante aqui que eu tô olhando. Tem ele ali. Atrás das câmeras. É um dos meus favoritos. Eu acho que eu vou até ali pegar ele. Pega lá. Mas ele tá falando do livro de expressão regular, viu? Que é muito legal. É do Aurélio... como é que é o nome dele? Esqueci, Gabriel. Oi? Gabriel está buscando o livro, gente. É do Aurélio Jargas. É esse aqui, ó. Eu aprendi expressão regular com o Aurélio, mas foi num outro livro. E depois ele escreveu mais alguns. Esse aqui, ó, já está na 5ª edição. Eu acho que é a última edição. É muito divertido. É um livrinho que dá para você ler na cabeceira, tá? Você não precisa estar de frente pro computador. Ele é muito engraçado para você ler. Pode parecer estranho, mas eu juro que é verdade. Ele tá falando a verdade. Tanto é que, ó, se você olhar aqui, tá aqui, ó, uma abordagem divertida. Tá? Eu duvido, se você tem dificuldade com expressão regular, eu duvido que você não aprenda com o Aurélio. É muito bom. Então, vamos sortear para saber quem foi o compilador, que faz parte do Clube dos Compiladores, que vai levar esse livro para casa. E foi, tem aqui o avatar dele aqui, e foi o Bruno dos Santos Messias. Ele já está com a gente aqui, ó, 3 meses e ganhou, ó, tá aqui o
o avatar dele aqui, e ganhou esse livro. Então vai receber aí na tua casa, tá? Parabéns, Bruno. Bruno, entre em contato também com a gente em sorteio@códigofonte.com.br, manda ali o seu endereço, porque com os membros, essa aqui é a única forma de contato oficial que nós temos. Você tem que realmente acompanhar a gente até o fim. Isso aí, espero que você tenha curtido esse episódio. Lembrando que o próximo vai ser com plateia aqui em São José dos Campos, no Quero Café. Se você se inscreveu lá no formulário, estamos esperando você, tá? Na semana que vem. E vai ser muito divertido. Vai ser uma bagunça. Vai ser uma bagunça, eu espero que uma bagunça organizada e que dê um episódio muito legal para que você, que vai assistir também de qualquer lugar do Brasil, possa acompanhar. Tô ansiosa para esse momento, para ver como é que as coisas serão ali durante a gravação e depois também no vídeo. E se der certo, se der certo, a ideia depois é a gente ir em outras cidades e gravar o compilado em outras cidades. Vai ser muito legal. Vai mesmo, hein? Por isso que a gente pediu da onde que são as pessoas. Se você já quiser ver a gravação, ou se você assistiria a gravação do compilado ao vivo, numa plateia, tudo, diz aqui pra gente, bota aqui #SouDe, o nome da sua cidade, que a gente vai saber que você quer que a gente vá até a sua cidade. Então a gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. Tchau.